Atenção! O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação, Wilson Brasil. Em Vitória da Conquista, capital do sudoeste da Bahia, 15 horas, 2 minutos. Brasil! Boa tarde, amigos, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Vitória da Conquista, no ar, mais uma edição do programa Comunidade em Ação. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, agora às 15 horas, 2 minutos, vamos às manchetes dos principais jornais do país. Aliás, manchetes que foram destaques durante o dia de hoje, 8 de maio de 2025, deixando brasileiras e brasileiros atualizados por dentro, mas por dentro de tudo o que acontece nesse nosso querido, grande, verde e amarelo país que se chama Brasil. 15:03, vamos às manchetes com ele. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde você, obrigado pela sua sintonia. Boa tarde, Jonathan. Vamos sim, Brasil. Vamos lá aos principais destaques de hoje. Começando pela União da Paraíba, contra a invasão escolar, estudantes começam a receber cartões do programa Passe Livre. Folha de São Paulo, Banco Central eleva juros a 14,75% ao ano, maior patamar desde 2026. O Estado de São Paulo, Câmara confronta STF e aprova projeto para barrar a ação penal no golpe. Valor econômico também em São Paulo. O BC, Banco Central, eleva juro para 14,75%, o mais alto desde 2006, e deixa próximos passos em aberto. Vamos dar um pulinho no Rio de Janeiro. O Globo Rio, cupom sobe juros a 14,75% ao ano, maior patamar desde 2006. Continuando no Rio de Janeiro, o Fla empata em 1-1 e faz contas. Correio Brasiliense, devolução do INSS deve ser em junho. Estado de Minas, novos deputados custarão 64,8 milhões. 0 hora Rio Grande do Sul, juro atinge 14,75%, maior nível em 19 anos. Diário de Pernambuco, taxa de juros atinge maior índice no Brasil desde 2006. Jornal do Comércio também no Pernambuco, taxa básica de juros bate maior patamar em quase 20 anos. E finalizando, o Diário do Nordeste, Ceará, Elmano anuncia ofensiva contra facções. Muito bem, essas foram as manchetes dos principais jornais do país para hoje. Eu repito, uma quinta-feira, 8 de maio de 2025, deixando todos nós bem informados de tudo o que acontece no país. São 15 horas, 5 minutos. Vamos falar um pouco sobre a grande audiência que está acontecendo agora, não é isso, Deus? Sim. Está acontecendo essa audiência pública agora, da NTT, sobre a duplicação da BR-116, e novas obras viárias acontecem nessa quinta, 8 de maio, e vamos passar para os ouvintes qual é a expectativa. É com grande expectativa por parte da população de Vitória da Conquista, que recebe nessa quinta-feira, ou está recebendo nessa quinta-feira, a audiência pública promovida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a famosa ANTT, para discutir o novo projeto de concessão das rodovias BR-116 e da BR-324, no trecho que inclui o município. O evento será realizado às 14 horas, no auditório do SENAC, e integra a série de audiências do programa Rota 2 de Julho, que visa ouvir a sociedade sobre as obras previstas no novo modelo de concessão estimado em 24 bilhões ao longo de 30 anos. Nota-se que não se fala mais em milhões. Atualmente, até para roubar é bilhões. Tá feia a coisa, estão confirmadas as presenças da prefeita Sheila Lemos, que já é algo interessante, porque em todas as outras reuniões ou encontros o prefeito não aparecia. Então está confirmado, ou estão confirmadas as presenças da prefeita Sheila Lemos,
de integrantes do governo municipal, vereadores, empresários, lideranças políticas e representantes de diversos setores da sociedade. A expectativa gira em torno de temas urgentes para a cidade, como a duplicação da BR-116 nos acessos urbanos, além da construção de viadutos e passarelas. Demandas antigas que ganham novo fôlego com a perspectiva de uma nova gestão para a rodovia. A audiência desta quinta-feira também vai apresentar o resultado do debate realizado no último dia 28 de abril, durante a audiência pública promovida na Câmara Municipal, que reuniu vereadores, especialistas e moradores para discutir os impactos da nova concessão da região. Atualmente, o trecho é administrado pela concessionária Via Bahia, cujo contrato será encerrado no dia 15 de maio, por decisão da ANTT. Em acordo com o Ministério dos Transportes, o Tribunal de Contas da União, o TCU, e a própria empresa, a gestão provisória da rodovia ficará sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o nosso DENIT, até a realização de uma nova licitação prevista para ocorrer, olha isso aí, em 2026. O projeto Rota 2 de Julho contempla 663 quilômetros de rodovias entre Salvador e Feira de Santana e Vitória da Conquista, com destaque para 356 quilômetros de duplicações, além da construção de faixas adicionais, viadutos, passarelas e vias laterais. De acordo com o diretor-geral da NTT, Guilherme Tel Sampaio, a nova concessão será baseada, em um contrato moderno e transparente com garantias reais de execução das obras. E, na realidade, tudo isso são coisas que acontecem com todas as empresas. Prometem ouro e, no final, não tem nem chumbo. Mas a gente não tem outro caminho, tem que acreditar. Não tem. Agora, o cidadão que estiver fazendo esse contrato, essa documentação, tem que ser também, devia contratar o pessoal da Via Bahia, né? Para ficar do lado do povo, para ficar do lado da cidade, para ficar do lado das pessoas. Porque o jurídico lá da Via Bahia é muito bom. Não cumpre com o contrato, não sinaliza nada com relação ao contrato, especialmente na zona, ou pelo menos aqui na região sudoeste do estado, e mesmo assim, quando vai embora, recebe uma multa cheio, né? Cheio de dinheiro e continua cobrando pedágio até hoje. Então, é um jurídico extraordinário. Tem que contratar esse pessoal de qualquer forma. É muito bom. Não é? É muito bom. Muito bom. Durante essa audiência, a população poderá apresentar sugestões e esclarecer dúvidas diretamente com representantes da NTT. A audiência em Vitória da Conquista é a terceira da série de encontros realizados pela NTT. As sessões já aconteceram em Salvador e Feira de Santana e serão concluídas com uma audiência híbrida, presencial e virtual em Brasília no dia 16 de maio. Olha só, tem uma preocupação que eu acredito que aí a federação deveria entrar, inclusive para motivar as pessoas, para as pessoas andarem de cabeça erguida, é que eles planejam começar essa duplicação, acho que 1 ou 2 anos depois. Depois que assumir essa concessão, né? Essa concessão for feita, aliás, a licitação for feita, eles assumindo, eles queriam aí naturalmente 1 ano e meio, 2 anos, para aí iniciar-se a duplicação. É porque tem todo um projeto. Tem toda aquela coisa do projeto. Exatamente. Poderia utilizar o que a Via Bahia fez, se é que fez. Porque vai ter que fazer tudo de novo. Tem que fazer tudo de novo, vai dar muito trabalho. Então, isso significa que durante 2 anos disso a gente vai continuar vendo pessoas inocentes perder a vida. E tudo isso culpado não é só a Via Bahia, não. Não é a Via Bahia só que é culpado, não. A culpada são nossos representantes que não acordaram a tempo. Não acordaram a tempo. Que pena que os nossos representantes dormiram muito. Dormiram em berços esplêndidos, verdadeiramente. Porque se tivesse acordado lá atrás, talvez pelo menos já tinham começado. Talvez seja Que diferente, triste, né? Você chegar em 2015, por exemplo, já que o contrato foi feito em 2010, você chegar em 2015 e você não fez nem sinal de duplicação. E era para ter começado em 2015, 2017, para ser entregue a terceira etapa. E nada disso foi feito. Mesmo assim, políticos continuaram dormindo. E quando a gente fala políticos, viu, gente? Olha só, amigos ouvintes. Nós estamos falando do Temer, nós estamos falando, aliás, vamos pela ordem. Nós estamos falando da Dilma, do Temer, do Bolsonaro e do próprio Lula. E do governador do estado, Jacques Wagner e Rui Costa, que foram todos do período. dormiram em berços esplêndidos, deixando
a coisa ia rolar do jeito que bem entendesse. Então, nós estamos aqui sendo bem claro, nós estamos aqui pendendo para balança nenhuma, né? E mostrando que, felizmente, dormiram de touca e quem pagou o pato, nós que perdemos amigos, perdemos parentes nessa rodovia da morte, que é a BR-116, entre Jequié e nossa querida Divisa Alegre. Isso Um mesmo. absurdo a quantidade de pessoas que morreram e as tragédias que aconteceram, perda de material, etc, etc. Então vamos torcer que alguém faça um contrato bem feito e que apareça alguém agora, nós estamos faltando um pouco mais de um ano para as eleições, mas que apareça alguém que chame para si a responsabilidade e marque em cima, né? Marque em cima, porque a gente observa que só a partir de 2026, a partir de 2026, 2 anos, 2028, bem na eleição municipal. Daqui até lá, ainda vamos sofrer muito, muito e muito, infelizmente. Cria-se uma expectativa também, né, Brasil? Porque a gente também não tem nem certeza se realmente essa nova empresa vai cumprir com o contrato. Ainda tem essa também. E, infelizmente, a gente vai ter que esperar. Eu tomara que eu esteja vivo, meu caro ouvinte, que eu possa usufruir dessa pista duplicada. Né? E esperamos assim e que faça acontecer. Faça acontecer. Você lembra que há poucos meses, talvez um pouco mais, um ano talvez, a gente tinha a expectativa de encontrar aqui uma Presidente Vargas toda arrumadinha e uma BR-400, 515, 415, BR, né? De Conquista Barra do Choça. BA. BR. De Conquista Barra do Choça. A gente esperava uma pista bem sinalizada, com acostamentos e também com ciclovia. Ciclovia, guarda-reio também. Exatamente. E hoje o que a gente vê é um absurdo os buracos que tem naquela pista. Dilson, qualquer automóvel, não precisa ser de luxo, não precisa ser bom ou ruim não, mas qualquer automóvel que tiver na velocidade de 80 km por hora, que o pneu caindo no buraco daquele, ele perde o pneu, perde a suspensão e olha lá se ele não virar. E não perder, não perder a vida. São buracos que tem 30, 40 centímetros de diâmetro e tem uma profundidade de mais de meio metro. Quer dizer, quando o carro cai ali dentro, o pneu fica preso ali. Quando fica preso, ele estoura a barra de direção. Quando ele estoura a barra de direção, o pneu dobra. Quando dobrou, acontece o quê? Acaba com aquela lateral do carro e se você vier acima de 80 km, você vai virar, bater de bico e vira. E aí para não matar pessoas. Mas está lá. Ninguém fala nada. Pode observar, nem na Câmara de Barra do Choça, nem na Câmara de Conquista se toca nesse assunto. E além de tudo, se ele não cair no buraco, Brasil, ele pode tentar desviar e pegar a pista contrária e bater de frente com o veículo que estiver em frente e acabar causando aí uma tragédia. É verdade. De qualquer maneira é complicado. Outra coisa, notícia, atenção, senhores consumidores. Já que as defesas do consumidor não faz nada, a gente vai fazendo aqui. Nós temos aqui em Conquista hoje gasolina até 2,59, 2,60 já. Ou 6,59, 6,60. Já vou nesse posto, Brasil. Eu ia correr lá para comprar e revender. Então já tem gasolina aqui de 6,59. Mas ainda tem gasolina de 6,25. Olha, 6,25 está na Presidente Vargas. Está na Avenida Presidente Vargas, a gasolina de 3,25. Está lá, 3,25. 6,25, meu Deus. 6,25. Esqueça o 3, viu? Só 6. 6,25. Agora tem lugar aí que está de 6,59 e a mais. Coisa horrorosa, né? Não dá para entender, né, Brasil? Por que não, mas aqui se 6,25, então já está tendo lucro, né? O cara está lá com 6,59 e está ganhando um lucro absurdo. Esse mesmo posto estava 6,5. Não dá para entender. Depois de 6,5 foi para 6,55. Depois 6,55 retornou para 6,25. Está lá na Presidente Vargas. E bem antes chegou aí até a 6,10, né? A gente viu aqui pertinho, aqui a 6,10. Tínhamos aqui em frente 6,10. A gente tinha na Brumado 6,10. A gente tinha no posto da Avenida lá 6,10. A gente tinha nesse mesmo posto 6,10. 6,6. Hoje, onde era 6,5, está 6,25 lá na Presidente Vargas. Isso. Muito bem, são 15 horas, 16 minutos. Abraçar aqui, agradecer meu amigo Dácio Alves, que esteve aqui ontem, não pude vir, problemas, né? Mas Dácio veio, profissional de mão cheia, gente boa, gente da melhor qualidade. A gente agradece sinceramente ao nosso radialista querido Dácio Nunes Alves.
São 15h16. Olha, apareceu aqui, Dilson, interessante. O que falta acontecer, né? Acho que mais nada, viu? Jesus Cristo. Olha, pior do que isso, essas coisas, só você vai caindo, viu, Dilson? Tá feio. Olha só o que aconteceu. Uma mulher que se apresentava como confeiteira no loteamento Mirucário, logo lá do oeste, aqui em Vitória da Conquista, está sendo acusada de enganar dezenas de clientes que contrataram seus serviços para eventos. Os valores pagos pelas contratantes variaram entre R$ 100 a R$ 450, mas nenhuma recebeu os kits prometidos. A situação ganhou destaque após ser exibida no BATV, da TV Sudoeste, e registrada por diversas vítimas no Distrito Integrado de Segurança Pública. Segundo os relatos, a suspeita oferecia promoções atrativas pelas redes sociais e mantinha uma comunicação amigável com as interessadas. Após receber os valores via Pix, desapareceu. Excluiu os perfis virtuais e abandonou onde vivia, inclusive deixando um cachorro para trás. Abandonou Coitado do vira-lata. Uma das lesadas pagou adiantado por um kit para comemorar seu aniversário de 37 anos, mas precisou cancelar a comemoração. Outros também relataram prejuízo e frustração, como uma mulher que preparava a festa da sobrinha, além de Tayane, que havia contratado a mesma profissional no ano anterior, sem qualquer transtorno. A Polícia Civil informou que as investigações foram iniciadas. O delegado responsável determinou a emissão de intimações para ouvir os depoimentos e tentar localizar a acusada. O inquérito será encaminhado à Justiça após a conclusão das diligências. Bom, Deus, se você gosta de bolo, já sabe, né? Eu adoro bolo. É melhor você comprar à vista, vendo o produto ali e você levando. Então, mesmo assim você vai risco. Não, acho que é um bolo falso. Ou então você mesmo fazer, né? Eu mesmo faço bolo lá em casa. Pronto, então, fica fácil, né, Jonathan? Você gosta de bolo, Jonathan? Pois é. Tá. Tem que ter cuidado bolinho. Agora, porque o bolo tá... Um bolinho, um cafezinho com leite, assim, pois ou um suco, né? Agora tem que ser um bolo verdadeiro, não falso como esse que você acabou de destacar aí, né? E esses Agora, Brasil, sim, é impressionante como as pessoas ainda caem nessas mentiras, né? Pela internet. A gente sabe que pode cair. Agora vamos ter mais cuidado, vamos analisar melhor essas ofertas, né? Vamos olhar direitinho, pesquisar realmente se realmente é vantajoso. E quando a gente vê muita vantagem, aí é que mora o perigo. Desconfia. Aí é que mora o perigo. Então vamos ter mais cuidados, né? Para que esses meliantes aí não possam estar crescendo, né? Desenvolvendo esse trabalho deles aí que a gente vê quase todo dia acontecendo. Agora mesmo eu fiquei sabendo que uma senhora levou um golpe no Rio Grande do Sul de R$815 mil. Meu Deus. Né? Numa boca de crise dessa. Ela deve ter muito dinheiro também, né? Porque R$815 mil é muito dinheiro. É doido. E com certeza tinha uma proposta muito grande. 815 mil perto de R$1 milhão, não é isso? Caramba. Tinha uma proposta muito... Deve ter sido oferecida para uma proposta muito vantajosa para ela cair nessa situação aí. Mas essa situação. A gente tem que ter muito cuidado, viu, Brasil? É verdade. Olha, atenção, dona Embasa. E a Embasa está complicada. A Avenida Frei Benjamin, uma das mais movimentadas da Zona Oeste Vitória da Conquista, amanheceu tomada por água podre. O extravasamento de um ponto de esgoto ocorrido na tarde causou muitos transtornos, principalmente para empreendedores, consumidores e pedestres que precisam pisar nos dejetos. A empresa baiana de água e saneamento, a Embasa, deve realizar manutenção de urgência até o meio-dia. Olha só, isso foi ontem. Mas deixa eu falar uma coisa. Houve um tempo, o gerente regional da Embasa, nós já tivemos ali alguns amigos. E entre esses amigos estava o Zezito, uma coisa assim. E o que a gente fez? O que o Zezito fez? Eu trouxe o Zezito aqui na Melodia e o outro eu levei na Rádio Clube uma época. Eu fui na Clube, fui na Brasil. E o que nós fizemos? Olha, nós fizemos ali uma entrevista com eles e eles se mostraram tão educados, tão finos, digamos assim, pessoas educadas, que nós nos comprometemos a ajudá-lo. De que forma? Bom, você sabe que muitas vezes a empresa disponibiliza um número de telefone para qualquer problema que você vê, você ligar. Mas a maioria das pessoas ligam já ofendendo, já xingando, cara, essa coisa toda. Você sabe que acidentes acabam acontecendo. É só observar que nessa rede de esgotamento sanitário tem encontrado tanta coisa que jogam que é realmente de ficar
admirado. Então nós acertamos com o Zezito, assim, olha Zezito, o que a gente encontrar por aí, a gente vai fazer o seguinte para você, a gente vai tirar uma foto, não é? Tirou uma foto da residência ou qualquer estabelecimento que estiver em frente, colocar para você ali em tempo real a localização, onde está acontecendo aquilo. Sim. Você entra em contato com o pessoal que faz esse tipo de trabalho, envia o pessoal para lá, fica rápido, o cara vai lá no instante e arruma. Estava dando certo, rapaz. Tudo que estava acontecendo, me lembro que muita coisa foi consertada e as pessoas deixaram de reclamar. Mas só que chegou um rapaz aí, nosso amigo Manuel Marques, essa pessoa também muito boa, mas as pessoas que ligavam para lá para ajudar, começou aqueles risinhos irônicos, né? Como se fosse funcionário, como se diz, sem salário, essas brincadeiras, todo mundo deixou de ligar. Resultado está aí acontecendo. Rapaz, o que tem de esgotamento estourado aqui em Conquista é uma brincadeira. É verdade. Choveu, já sabe o que aconteceu, né? E quando deixa de chover, você sabe o que acontece. É ligação estourar, ligação de água. É um absurdo essa Embasa. Aí tem alguém que fala assim, o que é pior, a Embasa ou aquela operadora de telefone que você conhece? Pois é, aí o cara fica na dúvida, não sei. Todas as duas são complicadas. E a Embasa, Brasil, além dessa situação aí que você acabou de narrar, está sendo essa semana, de 15 dias para cá, campeã de denúncias em relação à falta d'água também nos bairros. Falta d'água. Né? Infelizmente, tem alguns bairros aí que as pessoas estão sem água, já chegaram ao ponto de fazer reclamações até na televisão, e realmente a Embasa tem que tomar providência. Eu não sei o que está acontecendo, né? Porque a gente não está com tanta falta d'água assim, né? Apesar que a chuva apesar da estiagem, mas está tendo água ainda suficiente para manter água para a população. Então, dona Embasa, vamos ver o que está acontecendo e para poder atender bem aos nossos consumidores, porque na verdade eles pagam a conta deles de água, né? Então, merecidamente tem que ter pelo menos a satisfação em relação a isso. Certas empresas não podem convocar e não pode contratar pessoas tímidas, que só vai atrapalhar. Tem que colocar pessoa que é enérgica, que chega lá e dá conta do recado. Dá conta do recado. Porque afinal de contas também tem um salário invejável, né? Com certeza. E não está ali de graça. Claro. Mas vamos parabenizar aqui a nossa polícia, né? Nossa polícia, deixa eu ver aqui. A polícia dá um grande baque no tráfico aqui na região. Isso mesmo. Na madrugada dessa quinta-feira, policiais militares da 19º Batalhão da Polícia Militar, durante rondas no bairro Alto do Cemitério, isso foi lá nas vizinhas do município de Jequié, abordaram um indivíduo em atitude suspeita nas proximidades de um terreno em construção. Durante as abordagens foram localizados tabletes de maconha, etc. Drogas que andam acabando com as famílias do mundo inteiro, infelizmente. Mas a polícia aí, na sua rapidez, seu belo trabalho que faz, tem feito o possível para acabar com essas coisas horríveis que acontecem, infelizmente, em nosso país. Muito bem, são 15 horas e 25 minutos. 15 horas e 25 minutos, estamos apresentando o Comunidade em Ação, um programa que vai ao ar de segunda a quinta-feira, hoje é o último dia, sempre trazendo informações que deixam o brasileiro bem informado. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos a um bloco de apoio aqui agora, e na vinda, no retorno, a gente vai dar um pulinho em Brasília aí umas 3 vezes para conversar aí com os nossos repórteres, para mandar algumas informações que estavam acontecendo por lá. E daqui a pouquinho tem também esporte, né? Vamos também ouvir Irapuan Sampaio. Vamos também ouvir Irapuan Sampaio. Fala sobre o cancelamento, Brasil, da exposição agropecuária. É verdade. Tem uma matéria aqui também falando sobre isso. E a gente vai falar, nós vamos descrever aqui a matéria. E também depois ouvir a opinião e, né, o comentário vamos ouvir logo o Irapuan? Vamos ouvir Irapuan logo falando sobre isso. Afinal de contas, Irapuan deve ter uma matéria interessante e a gente até agora sem entender por que não vai acontecer a exposição. Isso. Será que o governo do estado não ajudou? Pois é, né? O que acontece? Eles questionam o recurso, né? Então vamos ver o que está. Estamos vivendo em época de vacas magras. Então vamos ouvir. Boa tarde, Puan Sampaio. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Jonathan. E mandar um abraço especial para nosso amigo Dácio Alves, grande comunicador. Acesse o blog do Dácio. Muitas informações precisas que enriquecerá o seu dia.
Brasil, após várias reuniões, a direção da cooperativa Conquistense, né, decidiu a não ter a exposição 2025, por falta de recursos. Deputados da bancada do governo e outros deputados de oposição reuniram diversas vezes, inclusive com a presença da prefeita e vereadores, estiveram em Salvador, com a assessoria do senhor governador do estado, após fechar, ontem veio a negativa, né? O governo não ajudará, e aí é um prejuízo muito grande para a cidade, fazendeiros e expositores, e para a cidade, né, que deixa de ganhar, porque do vendedor de picolé ao vendedor de churrasco, todos ganham dinheiro, e esse dinheiro circula e fica em conquista. Que pena a nossa Copemac não poder realizar com independência, né, esta grande festa, que é a exposição de Vitória da Conquista, que atrai expositores de diversas regiões, além de fortalecer o comércio. Isso é uma pena porque deixa transparecer que só através da polícia que realiza. Não, função do governo do estado é incentivar e fomentar as exposições pelo interior do estado, que só atrai investidores e fortalece o próprio estado. Mas eles não pensam dessa forma. E agora? Aqueles deputados ligados ao governo vão ficar calados? Eles precisam se manifestarem, porque eles tiveram esforço na realidade. Todos tiveram esforço. A prefeita municipal, com a sua bancada de vereadores, tiveram esforço para buscar recursos, né? A prefeitura colocou à disposição a sua ajuda financeira, porém não daria para cobrir todo o custo que uma cooperativa, né, que uma exposição tem. Então fica aqui esse recado aos deputados do estado. E aí, como é que vocês vão desfilarem agora? Como é que vão postar no Facebook, entendeu? No Instagram? Eu ajudei. Mas vocês também têm uma fórmula também. Aqui vai uma orientação de Irapuã Sampaio. Vocês podem colocar. Eu tentei, mas o governo não aceitou. Irapuã Sampaio para a comunidade em ação. Muito bem. Está aí, Irapuã Sampaio, com seu comentário. E a gente observa o seguinte. Eu me lembro tranquilamente disso que na exposição passada foi um sucesso. Né? Foi um sucesso, foi festejado aí, com fogos, com muita alegria, o sucesso da exposição. Aí eu lhe pergunto, como funciona isso? Para que serve então? Para que serve a exposição então? Porque para realizar uma festa é preciso contar com a ajuda do prefeito, de políticos? Então, para que serve isso então? Cadê o dinheiro que se arrecada ali? Se arrecada vai para onde? Como é que funciona isso? Como é que funciona? Bom, não estamos colocando em dúvida nada, apenas dizendo o seguinte, eu acredito que quem merece falar com o povo é o pessoal da Copemac, né? O pessoal de lá tem que dar uma explicação à população. O que foi que aconteceu? Por que não fez? Para onde é que foi parar os recursos? O que ia acontecer com os recursos? Foi preciso aplicar em outro lote, em outro local, em outro lugar, em outra coisa. Né? Mas tem que dar uma explicação. Não atendeu pelo menos para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Só isso. Entender. Ninguém está acusando ninguém de coisa errada. Absolutamente. Eu acredito que não exista. São pessoas de bem que estão lá. Com certeza. Agora, que essas pessoas venham para as emissoras de rádio que nenhuma nega o espaço, ou nega. Nenhuma nega. A melodia do nosso horário aqui está à disposição. Eu tenho certeza que o Dr. Ebenezer aceitaria da melhor condição, sem problema. Porque o programa aqui não é meu, o programa aqui é da rádio. Então, o que acontece? Tem que explicar à comunidade, às pessoas, o que está acontecendo. Muita gente gosta. Eu mesmo, acontece a exposição, eu não apareço lá. Eu gosto até, mas não estou mais com esse pique e tal. Mas geralmente quando eu passo lá eu gosto bacana, né? Bem apresentado, bem feito. E quando termina você vê o sucesso que foi. E é bom para a cidade, Brasil. E é bom para a cidade, chama atenção. Muita gente de fora vem para cá, a rede hoteleira fica completamente lotada. Com certeza, aumenta as divisas, né? Aumenta as divisas, os supermercados também. Então facilita para todo mundo. Economia agora, é muito tem bom, que se pedir uma explicação o que está acontecendo. Porque é preciso o governo... Não é possível isso. Se for assim, vamos criar uma também. De repente funciona melhor. Olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre Maconde. Aqui são 15 horas e 31 minutos. Vamos um bloco de apoios, o meu amigo Jonathan. Daqui a pouco a gente volta também aqui e ali com outras informações.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia, a rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Muito bem, estamos de volta, são 15 horas e 34 minutos. Mandar um abraço para quem? Que eu tive com ele ontem pela manhã. Nosso amigo Gilberto. Ô, Gilberto. Gilberto é nosso ouvinte, Vascaíno. querido. Gilberto é vascaíno também? É Vascaíno. Meu Deus. É. Eu pensei que era o cinto de segurança, estava passando assim. É o caminho do Vasco. Gilberto, não, vem pra cá, pai. Vem bater papo conosco aqui. Gilberto do táxi aí, do Atacadão agora, né? Atacadão. É o chefe lá. É o chefe. Olha, o Senado aprova a nova lei de cotas com ampliação de vagas, viu, Diz? O Senado aprovou a renovação por mais 10 anos da lei de cotas. E quem vai trazer essa notícia pra gente, da Rádio Nacional, é o Renato Ribeiro, né? Vamos ouvir o Renato aí falando sobre essa ampliação de vagas. Que coisa boa. Vamos lá. O Senado aprovou a renovação por mais 10 anos da lei de cotas e ampliação de 20% para 30% no número de vagas reservadas para negros, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais. Com isso, a lei que havia sido extinta no ano passado deve voltar a valer em todo o país. O novo texto garante a aplicação das cotas raciais quando houver pelo menos 2 vagas no concurso ou processo seletivo. Os candidatos também vão poder concorrer ao mesmo tempo nas vagas reservadas e na ampla concorrência. Laís Barros, do Coletivo de Servidoras e Empregadas Públicas Negras da Administração Pública Federal, comemorou a aprovação da lei e destacou os efeitos positivos da política de cotas. A política ela passa por um processo de inclusão, né? Uma inclusão de visibilidade histórica, né? Então, quando você traz essas pessoas para a administração pública, o efeito não é individual, o efeito é no coletivo da transformação da política que vai ser realizada. O candidato ele vai ser mais oportunizado a ter acesso a esses lugares que são destinados, historicamente, foram oportunizados a outras etnias e a outras populações, né? A gente sabe que o racismo no Brasil ele é estrutural e tem questões que devem ser debatidas. Pela nova lei de cotas, a identificação racial vai ser feita por autodeclaração do candidato no momento da inscrição. Os editais devem prever formas de confirmação complementar à autodeclaração, como padronização de regras em todo o país, participação de especialistas e características regionais. Também passa a ser exigida uma decisão unânime da comissão responsável,
caso a condição de cotista seja negada, além da possibilidade de recurso. Para o autor do projeto, o senador Paulo Paim, essa medida ajuda a evitar fraudes nas autodeclarações. E sem a comissão, quem vai saber quem é branco, quem é negro, quem é índio? Enfim, se o critério é de raça, e se é negro, se é branco, tem que ter uma comissão que vai dizer: esses aqui preenchem os requisitos das cotas, e esses não. Porque senão todo mundo vai se apresentar como sendo negro. Então, para que cotas se todo mundo vai poder se apresentar? Em nota, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, afirmou que a aprovação da nova lei de cotas é uma grande vitória, pois, segundo ela, as ações afirmativas são um caminho mais concreto para promover mudanças nas estruturas da administração pública. Agora, a lei de cotas segue para a sanção presidencial, com previsão de nova revisão daqui a 10 anos. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Muito bem, está aí o Renato Ribeiro trazendo para a gente essas informações com relação à lei de cotas aí. Outra informação disso que é interessante é com relação à FIFA. Sim. E anuncia as 8 cidades sede da Copa Feminina no Brasil em 2027. É isso mesmo. Desculpe. Em 2027, até a Copa Feminina, o Maracanã vai receber os jogos da abertura da final. A gente torce que o Brasil esteja na final. Porque é brincadeira você, não é? De repente você... Não é fácil, não. Então, a gente vai ouvir isso na voz de Madison Euler, repórter da Rádio Nacional de Brasília, que traz pra gente essas novidades com relação à FIFA, que anunciou as 8 cidades brasileiras e seus respectivos estádios que vão receber os jogos da Copa do Mundo de futebol feminino, que está crescendo, viu, Deus? Já sim. tem time aí contratando mulheres, é preço de ouro, cara. Com preço certeza. de ouro. Olha, Palmeiras. Aliás, os times femininos de São Paulo parecem ser os melhores do Brasil. No Rio, parece que não sei se pegou ainda, mas o Flamengo também é um time bom, feminino e tal. Mas olha, o Santos, o São Paulo, o Corinthians e o Palmeiras têm uns times bons e tem atletas importadas, né? Veio da alemã, veio um bocado de jogadoras boas de bola, tá nessas agremiações em São Paulo de futebol feminino. É o que está faltando no Brasil, é mais uma campanha para levar o torcedor para os estádios. Exatamente. Né? E, geralmente, futebol feminino a gente vê que o Corinthians geralmente leva 30 mil, 40 mil pessoas lá para o estádio. Já é um bom número, já é um bom número, né? Mas tem muitos clubes aí. É muito grande e tal, lá em São Paulo. Tem muitos clubes aí que tem que fazer uma campanha para poder também incentivar os torcedores a assistir os futebols. O Corinthians foi campeão feminino. paulista, foi campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, foi campeão do mundo. Parece que foi campeão do mundo, não tem certeza. O Corinthians. Mas agora já está perdendo essa hegemonidade, sabe? Outros times estão começando a bater de frente com ela, porque muitas contratações aconteceram e muita gente boa chegou nos outros times adversários. Mas quem vai falar isso pra gente é o Madison Euler, que ele traz pra gente essa nova modalidade do futebol, onde as mulheres estão jogando duro. Vamos ouvir, Marcos. Madison. Então, melhor que os homens. Anunciou as 8 cidades brasileiras e seus respectivos estádios que vão receber os jogos da Copa do Mundo de futebol feminino. A competição vai ser realizada entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027 aqui no Brasil. 12 capitais haviam se candidatado para receber os jogos do Mundial. Os locais escolhidos foram a Arena Castelão, em Fortaleza, a Arena Pernambuco, em Recife, a Arena Fonte Nova, em Salvador, o Estádio do Mineirão, em Minas Gerais, a Arena Itaquera, em São Paulo, o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Beira-Rio, em Porto Alegre e o Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. Todos esses locais somados têm capacidade para receber um público de mais de 400 mil torcedores. O estádio com menor capacidade é a Arena Pernambuco, que pode acolher um público de pouco mais de 45 mil espectadores. Já o Maracanã, que entre outros jogos da tabela vai receber a abertura e a grande final, possui quase 79 mil lugares. A equipe da FIFA visitou todas as cidades candidatas para avaliar previamente os requisitos de infraestrutura e instalações, como destaca o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. As cidades sedes escolhidas pela FIFA já contam com estádios modernos e centros de treinamentos para receber atletas e torcedores de todas as partes do mundo. Além disso, oferecem rede hoteleira qualificada e infraestrutura urbana eficiente, com sistema de mobilidade, segurança
e serviços públicos preparados para fornecer o que um evento dessa grandeza exige. Nos próximos meses, equipes da FIFA vão estar nas 8 cidades escolhidas para dar início à fase de planejamento operacional. O presidente da Federação Internacional, Gianni Infantino, celebrou a escolha do Brasil como país sede, destacando a paixão do brasileiro pelo futebol. Do samba ao frevo, das praias deslumbrantes às cidades cosmopolitas, o mundo experimentará a energia, a cor e o calor humano que só o Brasil pode oferecer. E com a enorme paixão de vocês pelo futebol, seguiremos trabalhando em estreita colaboração com as cidades sede na emocionante jornada que temos pela frente. A Copa do Mundo Feminina de Futebol no Brasil será a 10ª edição do torneio. Por ser o país sede, o Brasil já está classificado para a competição. A última Copa teve sede compartilhada entre a Austrália e a Nova Zelândia em 2023. A seleção feminina da Espanha é a atual campeã. Os Estados Unidos contabilizam o maior número de títulos, são 4. Seguido pela Alemanha, que ergueu o troféu 2 vezes. As seleções da Noruega e do Japão têm um título mundial cada uma. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Muito bem, daí são 15h43. Daqui a pouquinho vamos falar de futebol brasileiro, hein? Muita novidade, muita coisa boa. O Dilson está felicíssimo aqui. Vamos falar de esporte aqui daqui a pouquinho. Segura aí. Porque nós vamos voltar a Brasília. Porque a Roberta Lopes, ela que é editora da Rádio Nacional, ela está dizendo o seguinte: olha, entre os motivos da alta estão o comércio global incerto. Está falando sobre a Cupom, que aumenta a taxa básica de juros de 14,25% para 14,75% ao ano. O Comitê de Política Monetária Cupom do Banco Central aumentou a taxa básica de juros Selic em meio ponto percentual, passando de 14,25% para 14,75% ao ano. Mas o Lula não prometeu baixar essas coisas? Pois é, né, cara? Rapaz, o que ele vai fazer disso? Parece que não tem jeito, né? Tá complicado, meu Deus do céu. Porque a gente, lógico, você pode até votar contra fulano, ciclano, a favor de fulano, ciclano, mas o cara que ganha, você começa a torcer para que dê tudo certo. Porque se você torcer para dar errado, você é masoquista, você está querendo sofrer. Especialmente o cara que é assalariado, que é um lenhado, trabalhador. O trabalhador no Brasil não tem valor nenhum. Apesar de ser a pessoa mais importante do país, o trabalhador, ele que verdadeiramente constrói esse país, mas ele não é visto. Você pode olhar, se chegar um trabalhador em qualquer estabelecimento aí, um trabalhador, o cara olha para ele de canto de olho. Se chegar um barriga branca desses aí, que um chupa-sangue, não chupa-cabra, chupa-sangue, pode olhar que ele é admirado, essa coisa toda. Então, Gilberto, a coisa é assim mesmo, viu? Ainda bem que Gilberto está com sexta. Vamos ouvir aí o nosso querido, aliás, é uma mulher, Roberta Lopes, editora da Rádio Nacional de Brasília. Vamos ouvir ela falar sobre esse problema do cupom. Vamos lá. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, aumentou a taxa básica de juros, a Selic, em meio ponto percentual, passando de 14,25% para 14,75% ao ano. Entre os motivos da alta estão o ambiente externo, que se mostra adverso, principalmente pela política econômica dos Estados Unidos. A política de taxas a produtos importados, adotada pelos norte-americanos, tem levado a um ambiente de comércio global incerto. Além disso, o Copom também espera uma desaceleração econômica em todo o mundo e inflação em diversos países nos próximos meses. Em relação à atividade doméstica, os indicadores econômicos do mercado de trabalho ainda apresentam dinamismo, mas observa-se uma pequena moderação no crescimento. Essa atividade mais forte pressiona a inflação. Além disso, as expectativas de aumento de preços apuradas pela pesquisa Focus permanecem em valores acima da meta, situando-se em 5,5% neste ano e 4,5% para 2026.
A meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional para este ano é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, entre 1,5% e 4,5%. Segundo o Copom, o cenário econômico interno apresenta riscos mais elevados do que o usual para a inflação. Entre eles estão desancoragem das expectativas de elevação de preços por período mais prolongado do que o esperado, inflação de serviços em alta por um período mais longo do que o previsto e uma conjunção de políticas econômicas externa e interna com impacto inflacionário maior do que o esperado. Da Rádio Nacional em Brasília, Roberta Lopes. Muito bem, tá aí, 15h47, a Roberta Lopes trazendo pra gente essas informações com relação ao cupom. Agora nós vamos falar de esporte, que esporte é o que interessa, o resto não tem pressa, né? E depois de tantos jogos que aconteceram essa semana, muitas surpresas agradáveis e desagradáveis, a gente traz Dilson Bebê falando de futebol. É com você, Dilson Bebê. Muito bem, Brasil, 15h47. Esse meio de semana a Série A teve um intervalozinho, né? Deu uma descansada para os jogos da Libertadores da América. E também da Sul-Americana. Vamos começar aqui com a Libertadores ontem, que foi realizado ontem. O Bahia 1, Nacional 3. O Bahia perdeu para o Nacional em casa. De virada. Rapaz, olha, o torcedor do Bahia deve estar comendo brita. Tá com raiva, porque Rogério Ceni tá provado que é um bom treinador, mas tem dia que nada dá certo. Pelo amor de Deus, né, cara? Já outro jogo desportivo, Táchira 2, o LDU de Quito 3, Universidade do Chile 0, Estudiantes 3. Jogo, rodadas com muitos gols, viu, Brasil? Muitos gols. O Cerro Porteño 0, o Palmeiras venceu por 2-0. O Palmeiras venceu o Cerro Porteño fora de casa e garantiu sua classificação. Falar um pouco sobre o Palmeiras. Sim. O Palmeiras hoje é o melhor time do Brasil. Se você for observar em valores individuais, é o Flamengo. Sim. Em valores individuais, de nomes, como gesto, de elenco, é o Flamengo. Agora, no aproveitamento é o Palmeiras. Em resultados? É o Palmeiras. Pra você ter garantido o que você está falando aí, já são 8 rodadas na Libertadores e o Palmeiras venceu todas as 8. Tá invicto. Então, é praticamente um favorito. 3 vezes 8, 24. São 24 pontos. Praticamente favorito a ser campeão da Libertadores mais uma vez, né? O Central Córdoba, o time de... Dá licença disso. Ainda querem o Ancelotti. Em vez de pegar esse português. O Abel, né? O Abel. Com certeza. Está provado que o Abel é um treinador de excelência. E conhece o futebol brasileiro. Está aqui há muito tempo. Quem são os jogadores do Palmeiras? Rapaz, cita os nomes dos jogadores do Palmeiras. Você vai entender que, rapaz, são meros desconhecidos. Desconhecidos, né? Mas, no entanto, é o que está jogando. Rapaz, pegue o Abel. Esse Edinaldo aqui para nós. Pede uma chance de aparecer. Eu nunca vi. Brincadeira, hein? E olha só, o Central Córdoba 1, Flamengo 1. Esse empate pro Flamengo foi péssimo. Porque o Flamengo agora tem 2 partidas que joga dentro de casa, mas 2 jogos duros, e tem que ganhar todos os 2 jogos, viu, Brasil? É verdade. A Lanús abrindo a liderança, foi embora. Já era, é complicado. Agora vamos dar uma olhada aqui na Sul-Americana, Dilson. Vê aí se você... A Sul-Americana, porque na Sul-Americana tem... Na Sul-Americana foi o jogo em Porto Cabelo 4, Vasco da Gama 1, né? O Melgar 0, Lanús 1. Esse Lanús vai dar trabalho, viu? O União de Santa Fé 1, o Palestino 2, né? Aqui o Atlético, né? Atlético Grau 0, o Grêmio 0. Foi esse empate que você acabou de falar. Isso. O Manchester United 1 e Cruzeiro 1, né? O resultado aí também que não foi muito bom pro Cruzeiro, né? E hoje nós temos Deportes Liqui às 19 horas com o Atlético Mineiro. Sim. Nós temos Racing com o Huracan também às 19 horas. Nós temos o Clube Galberto com o Fluminense também às 21h30. Esse aqui, o jogo do Fluminense, vai ser realmente interessante. Só que o Fluminense vai jogar lá. Vamos ver o que Renato Gaúcho tem para mostrar. E lembrando que o Vitória também empatou em 1-1 com o Defensa e Justiça. Em 1-1 também, que foi um péssimo resultado para o Vitória. E Corinthians 1, América de Cali 1. Tem chance ainda? Tem, mas rapaz, é tão difícil.
que diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Pois é. Do que o Corinthians se classificar. Brincadeira. Os times brasileiros do Brasil tiveram resultados variados, com destaque para o Grêmio, que empatou fora de casa. O Cruzeiro, que também empatou fora de casa, mas está eliminado da competição. Já o Corinthians empatou em casa com o América de Cali e se complicou na disputa da Sul-Americana. Tem que ganhar todas e torcer para alguém perder umas 4 aí. Verdade. Tá difícil. Com Agora certeza. a gente vê o seguinte: tem time aí que tem uma folha salarial que custa um absurdo. E o que está surpreendendo é que tem times que vêm especialmente da Venezuela, da Colômbia, que são times de trabalhadores de fábrica. Pois é, para você ter Formam ideia, um time lá e tal. Já tem esse time, mas esses caras não ganham time sem do base, futebol. né? Time Eles sem não base. ganham do futebol, eles não vivem do futebol, eles vivem dos seus Time empregos. sem base, não tem base. Chega aqui e ganha dos nossos. Rapaz, meu Deus, tá difícil o futebol brasileiro. Porque a Venezuela, esse time que ganhou do Vasco da Venezuela, a Venezuela que está em crise, né? A gente vê a crise que está na Venezuela e os times lá pegam. Você quer ver a maior prova? O torcedor brasileiro não tem motivo nenhum para ficar feliz. E eu vou dizer por quê. Os melhores jogadores que tem no Brasil são todos estrangeiros. São paraguaios, são uruguaios, argentinos, né? Rapaz, olha, impressionante. Holandeses. Olha, os jogadores que veio de fora estão ganhando uma bala de dinheiro, viu? Tem jogador aí ganhando dinheiro pra caramba. O cara fala assim, olha, eu tô encerrando a carreira, vou terminar no Brasil, porque lá a coisa é mais fácil. O que acontece também no Brasil, aqui a gente vê muito garoto aqui, eu sei que já aconteceu aqui, pessoas já destacar e falar sobre isso aqui, em relação da meninada bom de bola que a gente tem aqui na nossa cidade. Vitória da Conquista, que é um celeiro de talentos, e realmente quando esses jogadores vão fazer os testes, e aí acontece aquela peneira, eles não são aprovados, então meninos bons de bola que não são aproveitados no Brasil. Isso infelizmente acontece aqui no nosso Brasil, e a gente sabe por quê, né? Porque muitos empresários aí que colocam a mão na frente, e aí o resultado que tem é uma negação no nosso futebol brasileiro. Muito bem, são 15h54. Olha, o Sport está encaminhando o acerto com o ex-técnico do Corinthians após demissão de Pepa. Lembra de Pepa? O Sport está muito próximo de anunciar o substituto do técnico Pepa, demitido no sábado, após a derrota para o Fluminense. Trata-se do Antônio Oliveira, ex-Corinthians, Atlético Paraná, Santos e Cuiabá. O Antônio de Oliveira. É um português. Ele não é ruim. Agora, a maioria dos treinadores é aquela velha história. Você não pode fazer como é que é? Um omelete? Um omelete sem ovos, pô. Mas você vai fazer, cara? Você tem um jogador ruim, grosso, duro, né? Mas você vai fazer, não tem jeito. O problema é esse aí. E, enquanto isso, a Comissão de Justiça do Corinthians pede o afastamento imediato do presidente. A coisa está complicada aí. Tá complicado. Com recordes e títulos, Voivoda e completa 4 anos de Fortaleza. Um burro, hein? Pois é. Embalado por sequência invicta, o Bahia aposta em Jean Lucas para encaminhar a classificação na Libertadores. Dançou. Ganhando de 1-0, o time vai lá, vira, dá uma sapataiada e pronto. Já o Fluminense vai estrear novo uniforme contra o Atlético Mineiro. Mas não é vermelho não, né? Pois é, bonito aqui o uniforme. Não é camisa vermelha não, né? Parecendo a camisa do Vasco, não é? Com essa faixa, com essa cinta aí. Vertical. Vertical. Bom, Dilson, o Papa? Sabe? Já tem o Papa. Já temos o Papa, né? Léo Católica, já tem Léo 14. O norte-americano. Saiu uma fumacinha branca lá. Eu pensei que vai ser o Negão, meu amigo lá, o Negão. Vai ser o Negão. Deu o americano. Pois é, o nosso novo líder da Igreja Católica aí, a partir de hoje, né? Ele nasceu em Chicago, Papa nos Estados Léo Unidos. 14. Papa Léo 14. Robert Francis, né? Na verdade é o nome dele. Ele já conviveu muito tempo com o Papa Francisco, né? Ele era praticamente o secretário do Papa Francisco ali. Então já com certeza ele vai continuar com o legado do Papa Francisco, né? Ele tem 69 anos, nasceu em Chicago, nos Estados Unidos. É o primeiro americano, né? Papa, né? Para assumir aí o Vaticano. Deus abençoe a Igreja Católica e abençoe esse novo Papa aí, né? Na sua nova missão. É verdade. Interessante que notícias antes da escolha do Papa, né? O padre estava apostando que o cardeal brasileiro, amigo de Francisco, seria a zebra e viraria o novo Papa. É verdade. Né? Que era o Dom João Brás de Avis.
chegou a aparecer na lista de papáveis, mas nunca entre os favoritos. Engraçado então, o Brasil, que às vezes a gente se pergunta por que tem aquele todo mistério dos cardeais se isolarem, porque em 1271 chegou a demorar 3 anos para escolher um papa. Foi quase 4 anos para escolher um papa. Quando foi o último que foi escolhido, o Gregório X, em 1271. Daí para cá, mudar essa regra para poder os cardeais se isolarem para que a eleição fosse mais rápida, durasse no máximo aí 3 dias. Você sabe que muita gente, Dilson, quando vê o Papa, quando vê o rapaz aqui da Internacional da Graça, qual é o nome dele? O responsável por essa igreja, meu Deus. R.R. Soares, sim. Silas Malafaia, são todas lideranças religiosas de igrejas. Certo. Né? De igrejas. São todas as lideranças religiosas. O Papa é a liderança religiosa da Igreja Católica. Só que o Papa é uma liderança mundial. Esses alguns são só no Brasil, outros em alguns países aí e tal, etc. Eu quero deixar bem claro, e eu acredito que isso só para as pessoas que pensam dessa forma, tem gente que é tão simples isso que a gente acredita que a maioria sabe disso. Fica procurando perfeição nessas pessoas. Olha, gente, perfeito só Jesus. Viu? Bota uma coisa na sua cabeça, viu? Não vai nessa. Perfeito só Jesus. Claro. Só Jesus te olha, te enxerga e te deseja o bem. Verdade. Né? E não tem pensamentos ruins com relação a você. Não adianta. Perfeição só em Jesus. Você pode ser quem você quiser ser. Você pode ser aquilo. O mundo escolheu esse camarada aqui. Todo líder é só um representante. E é um ser humano como eu, como você. Exatamente. São homens, são pessoas. São seres humanos. Sente dor. Dá um beliscão pra você ver. Do mesmo jeito. Dá um chute no... Como é que chama aquele negócio aí? O cacau daquilo? Mas tem um ossinho ali, o ossinho da miséria. Dá um chute ali, tu vê. O bicho dá um grito. Dá um pulo. Então... Perfeição só quem, Jonathan? Só Jesus. Só Jesus, né? Só Jesus. Perfeição só em Jesus. Não fique procurando. Mas fulano ali, ele tinha... Vai que é mole, como dizia meu tetra escanchavou. Puxa vida. Estourou. E quem chegou aí? Vadinho Barreto com o programa Quinta de Maio, o melhor programa da Rádio Melodia, a maior audiência da Rádio Melodia. E essa apresentação diferente que é feita pelo Vadinho Barreto. E olha que, com certeza, daqui a pouco isso aqui está completamente lotado. Até amanhã. Até amanhã com comunidade musical. Comunidade musical. Muita música bonita amanhã. Boa. E também o Na Fitalina, tá? A partir das 20 horas. Um grande abraço. Até lá. Um abraço, meu amigo Jonathan.